Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural, Farmapop e Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é dia 7 de janeiro, estamos começando o Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira. Um dos principais pontos turísticos de Montenegro recebeu melhorias. Com isso, o Morro São João volta a receber a visita mais frequente da comunidade. Aqui de cima dá para ver parte da cidade de Montenegro. O visual sempre foi um atrativo para os moradores e visitantes da cidade. No entanto, por um tempo ficou sem acesso. Mas recentemente o Morro São João passou por melhorias. A estrada de acesso foi limpa, em alguns trechos a rua foi alargada. Lixeiras e placas com mensagem de conscientização foram colocadas ao longo do trajeto. E um dos pontos que chama mais atenção é a restauração da estátua de São João Batista. Esse foi um trabalho realizado a partir de uma parceria da Prefeitura Municipal com a Marte, Associação Montenegrina de Artistas. A pintura do padroeiro da cidade está mais parecida com a original. Aqui também teve melhorias na iluminação. A mureta de proteção do mirante também foi revitalizada. A ideia é de que o visitante aproveite o passeio no morro com segurança. A visitação ao local está liberada, mas é importante manter o cuidado na estrada dirigindo em baixa velocidade. Cuidado também dos pedestres, pois na estrada o distanciamento é pequeno em relação aos carros. E vamos saber como fica o tempo em Montenegro? A previsão para hoje é de sol e aumento de nuvens, e tem chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima registrada foi de 21 graus no amanhecer de hoje e agora à tarde pode chegar aos 34. E agora vamos apresentar os dados do painel de indicadores da Covid-19 em Montenegro. Ontem foi registrado mais um óbito causado pela doença, totalizando 37 mortes. Montenegro acumula 2.871 casos positivos, destes 1.913 são recuperados e 921 casos estão em recuperação. E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar com a secretária de Saúde de Montenegro sobre esses números e a situação da pandemia aqui na cidade. Nós já voltamos. Minuto Cultura Doadora. Você sabe como ser um doador de órgãos? O primeiro passo é a informação. Como faço para ser um doador após a morte? Para ser um doador de órgãos e tecidos, é preciso que seus familiares sejam informados do seu desejo, uma vez que, após sua morte, serão eles que decidirão sobre a doação. Saiba mais sobre a doação de órgãos e transplantes em culturadoadora.org.br. Sou doador. Multiplique essa ideia. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia e agora nós estamos recebendo aqui no estúdio a secretária de Saúde de Montenegro, Cristina Hayami. Cristina, obrigada pela tua presença aqui no estúdio para a gente conversar um pouco da situação Covid-19 em Montenegro, né? A gente viu no bloco anterior os números, os dados atualizados pela administração municipal. Qual é a situação em Montenegro? Como é que a senhora avalia? Bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para a gente poder expor o que vem acontecendo na nossa cidade. Bom dia a todos os munícipes de Montenegro também, né? Como que vem se apresentando a situação na nossa cidade? A gente está tendo um número considerável de aumento diário do Covid na cidade. Eu vou deixar as pessoas atualizadas em relação à quantidade de pacientes que a gente teve contaminados e que a gente tem no momento. No momento, até ontem, às 16h30, nós tivemos 2.871 casos. Destes 1.913 já estão recuperados, 921 estão em recuperação. A gente nunca teve tantos pacientes em recuperação e 37 óbitos. Não esquecendo que esses pacientes, esses 921 que estão em recuperação, são pessoas que têm contato com as demais pessoas, né? E cada pessoa contaminada a gente considera
5 contatantes contaminados. E pensa, se cada 5 contatantes contaminados, a gente considera que cada 5 desses também tenham 5 contatantes, né? Então, a gente deve ter um número muito expressivo na cidade de pessoas contaminadas, as quais a gente ainda não sabe. Esse cenário atual de férias, que as pessoas mudam sua rotina, elas tendem também a ficar um pouco mais descuidadas, isso também é um fator preocupante para a Secretaria de Saúde nesse momento? Isso pode ampliar esses números? Muito preocupante. Por quê? Porque no momento em que a pessoa está de férias, ela relaxa, né? No momento em que tu relaxou, às vezes tu te distrai, não faz o uso da máscara, faz mais aglomerações, porque a gente passa a receber mais visitas nas nossas residências, ou se tu for à praia, ou passear em algum veraneio, a gente acaba recebendo visitas. E isso faz com que a gente também tenha aglomerações de pessoas. Como a gente pôde ver o cenário do final do ano, a gente teve muita aglomeração na praia, sem respeito ao distanciamento, sem respeito ao uso de máscaras. Ontem à noite eu estava assistindo o Jornal Nacional e Rio Grande teve que colocar a Brigada Militar, a Guarda Municipal na beira-mar, porque as pessoas não estão respeitando e aumentou muito os casos. E isso me preocupa, que isso também aconteça aqui perto da gente. Porque todas as pessoas que estão fora e não estão respeitando as regras, não estão respeitando o distanciamento, a lavagem de mãos e o uso de máscaras, elas retornam das férias e podem retornar positivadas e acabar positivando mais pessoas no município. O cuidado tem que ser mantido mesmo nas férias. O cuidado férias. É o principal. A gente tem a impressão de que a máscara, ela não é importante, mas assim, ó, eu te diria que a máscara é o acessório mais importante, porque eu conversando contigo aqui, eu faço liberação de gotículas, liberação de saliva no momento em que eu tô falando, que eu estou me expressando. E essas gotículas, é nela que está presente o vírus. Então, no momento que eu converso contigo, eu não mantenho a distância, eu estou transmitindo o coronavírus. Então, a máscara é um dos acessórios mais importantes que a gente deve usar neste momento. Secretária, a gente falando também um pouquinho antes da entrevista, a questão do atendimento lá na Secretaria. Como é que está a estrutura? Tem alguma previsão de mudança? Como é que vocês estão preparados aí para esse... Assim, a gente tem em média de 80 a 100 atendimentos dia. Tem dias que a gente até tem um atendimento maior. Tivemos a necessidade de colocar o segundo médico, o segundo consultório, que ali no meio da pandemia a gente tinha retirado. Hoje tivemos que voltar com ele novamente, porque se tornou necessário, né? As pessoas estão vindo em grande número para atendimento. Então, todas as pessoas que vêm até a secretaria, elas são testadas. As que tiverem 2 sintomas ou mais, recebem o teste, porque a gente foi, como todos eu acho que já sabem, a gente foi contemplado no Testar RS. E através desses testes, a gente testa a população. E a maior parte dos testes que estão sendo realizados estão positivando, além dos testes que são realizados em farmácias também, que tem um grande número, um número muito expressivo de positividade. Quanto a mudanças que a gente teria, e seriam não mudanças, mas sim melhorias para o atendimento do Covid, a gente está reestruturando uma área da Secretaria da Saúde somente para o atendimento ao Covid. Mas isso seria mais para o final do mês ou o início do mês, porque a gente depende de mudanças, de alterações para poder trabalhar, porque para fazer o atendimento ao Covid, a gente tem várias regras que tem que ser seguidas de acordo com a vigilância e a epidemiologia do município, do estado e da União, né? Quem tiver algum sintoma, procurar algum posto de saúde, secretaria. No momento em que tiver os primeiros sintomas, urgentemente procurar a tenda, né? Pra gente poder fazer a avaliação, poder realizar o teste e já iniciar o isolamento dessa pessoa. Cada contatante que tiver, né, que tenha um contato direto e que apresentar o sintoma, deve nos procurar. As pessoas falam muito na questão da profilaxia.
Nós temos as medicações na Secretaria da Saúde, né? A cloroquina, a ivermectina, essas medicações, elas existem no posto de saúde. Se houver o acordo, que a população vem cobrando muito isso, né? Se houver o acordo entre o médico e o paciente, a medicação será prescrita com a assinatura de um termo de consentimento, né? Então, só para deixar claro que as pessoas às vezes acham que a gente não tem a medicação. Sim, a gente dispõe da medicação profilática na Secretaria da Saúde, sim. Secretário, para a gente encerrar também esse nosso momento aqui, acho que é importante reforçar, né, quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter para evitar a Covid-19, para manter a saúde? Bom, primeiro lugar, o uso da máscara. Né? Como eu já coloquei, é um dos cuidados essenciais. Segundo lugar, o distanciamento. E a questão da higienização, que é primordial. Né? A gente fazer bastante uso de álcool gel, a lavagem de mãos bem feita, mas não é uma lavagem de mãos chegar na torneira, colocar a mão embaixo da água e pronto, lavei minha mão. Não, é a lavagem de mãos com técnica. Nas partes internas, né, da mão, nas unhas, então fazer uma lavagem de mãos adequada. Perfeito. Né, esses eu acho que seriam os principais cuidados. A gente vem trabalhando também na Secretaria da Saúde, com o auxílio da JBS também, com o carro de som que vem passando manhã e tarde, né? Temos as máscaras para serem distribuídas em todos os postos de saúde gratuitamente, que é um trabalho que a gente já vem fazendo desde o início da pandemia, desde março do ano passado. E a gente ainda mantém, para quem não tiver condições de comprar a sua máscara, por favor, procurem a Secretaria da Saúde, seja qual posto de saúde for, e peça a sua máscara. Porque neste momento, gente, o maior cuidado que a gente tem que ter é com a gente mesmo e com os nossos próximos. Então, usem a máscara, lavem as mãos e mantenham o distanciamento. Que a nossa próxima perspectiva é a vacina. Que agora já existem rumores de que a vacina estaria para chegar a final de janeiro, início de fevereiro. A gente já está começando a se estruturar para a vacinação, mas não é uma garantia de que a vacina vai chegar a janeiro, fevereiro. Então, estamos no aguardo no Ministério da Saúde para a gente ter algum retorno quanto à vacinação. Qualquer novidade sobre isso, a gente também noticia aqui no Jornal do Meio Dia. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui, secretária, pelas informações e orientações à nossa população toda. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada. Bom, o Jornal do Meio Dia então fica por aqui. Você já sabe, pode conferir toda a nossa programação no facebook.com/TV Cultura do Vale. Todos vocês, boa tarde. Em 2019 é um ano marcante para a dança e o teatro. Este ano marca os 10 anos de morte de Pina Bausch. A artista alemã teve uma contribuição extensa para a dança e também para o teatro. Isso porque ela fez uma mescla entre as duas artes. O nome dela está associado à criação do conceito de dança-teatro. É sobre ela que nós vamos falar aqui no Mundo da Arte. Pina Bausch nasceu na Alemanha no dia 27 de julho de 1940. Batizada como Philippine, ficou conhecida por todos como Pina. Ingressou na escola Folkwang, onde estudou ópera, teatro, artes gráficas, fotografia, escultura e pantomima. Aos 19 anos, conseguiu uma bolsa de estudos em Nova York, onde teve a oportunidade de vivenciar um intenso movimento de dança moderna. Na década de 60, Pina retorna à Alemanha e, em 1973, fundou a companhia Wuppertal Tanztheater. A Tanztheater pode ser compreendida de uma forma mais geral como a união da dança com alguns elementos do teatro. Essa junção resulta em uma nova e única forma de dança que tem como maior referência a realidade humana. Bom, com relação à questão humana, é tudo que se fala na dança-teatro é em relação à questão humana, né? Ela é inspirada nas dores, nos amores, né?
E a gente tem como expoente a Pina Bausch, da dança-teatro, né? Que veio da dança de expressão alemã, da dança moderna, né? E cada pessoa que trabalha a dança-teatro tem um olhar diferenciado, né? A gente tem as propriedades, características próprias, mas o cerne dessa linguagem é justamente a pesquisa em si, né, no elemento humano, nesses sentimentos, nessas vontades. Ela chegou a afirmar uma vez que o teatro dela e a dança dela era uma dança da experiência. O que interessava para ela era o que as pessoas realmente experienciavam na sua vida fora da arte, né? E ela trazia isso para o palco. Talvez seja essa também uma maneira da Pina colocar as relações humanas dentro da dança-teatro, como uma maneira de abrir, assim, como se abrisse um zíper, né, dentro como se as pessoas pudessem ficar nuas, mesmo não estando nuas no palco, e pudessem exprimir ali uma memória do passado, né, o que você faz quando ninguém está olhando. Então, todas as perguntas que a Pina fazia era exatamente para tirar das pessoas esse lugar que normalmente os coreógrafos e, enfim, a época dela, não tentavam extrair dos bailarinos, né? Então essa presença, essa verdade, vamos dizer assim, essa entrega era tão... e chegava até o público porque realmente a pessoa estava ali, de alguma forma, trazendo a sua história ou a sua experiência para aquela cena. O nome dança-teatro já tinha sido usado antes de Pina Bausch. Nos anos de 1910 e 1920, alguns membros do movimento expressionista de dança queriam distanciar essa forma de arte das tradições do balé clássico. E Pina, com a influência de seus antecessores, desenvolveu essa linguagem. A gente chama linguagem porque ela não tem uma técnica própria, assim, né? Ela se apropria de outras técnicas para poder manter um corpo que dança, né? Então, pode-se fazer balé clássico, dança moderna, né? Ela mesma, foi discípula lá do Curtius, foi onde ela começou a dançar. Com 15 anos, aos 19, ela foi para Nova York, então ela bebeu de outras linguagens, né? Ao longo de mais de 5 décadas do conceito de dança-teatro, o estilo se mantém como original, ou seja, se inspira no humano e faz a arte ser maior que o papel pessoal. A Tanztheater quer sensibilizar e fazer o público refletir. Se a gente for falar da Pina Bausch, ela tem características coreográficas dela, né? Como eu falei, né? Que são a repetição, né? Ela sempre foi uma pesquisadora. Ela viajava com o grupo dela para vários lugares e pesquisava essa sociedade para colocar nas obras dela. Uma das características que ela utiliza e que acabou, então, contagiando todo mundo que faz e que acredita nessa linguagem, são corpos diferentes, né? Não são só bailarinos, mas são atores, são cantores, são pessoas do cotidiano, pessoas comuns, né? Então, a característica da dança-teatro é tu poder diversificar, poder usar de outras linguagens e, mesmo assim, ainda usar a dança como o principal veículo, né? O principal mote dessa expressão. O que a Pina Bausch fez com a dança foi trazer elementos do teatro, né, para essa realização cênica em função de um projeto cênico, né? Então, assim, a dança-teatro ela é muito pensada para a cena e o comportamento dos bailarinos na cena, diferente de outras áreas e de outras danças em que você pode somente fazer aula, por exemplo, né? A dança-teatro ela é pensada para esse projeto do que vai acontecer na cena. Então, aí, cantar, por exemplo, o que seria muito estranho a gente pensar isso no balé clássico, né, por exemplo, na dança-teatro é absolutamente possível, né? Uma característica importante também é que a dança-teatro ela não tem essa representação. A gente não está lá vendo uma história que estão tentando nos contar, como Bela Adormecida, como grandes clássicos, né, do balé clássico, por exemplo, em que a gente tinha essa história no imaginário e estávamos lá fazendo essa representação, né, essa significação do que estaria acontecendo no palco. Na dança-teatro não acontece assim. A maioria dos bailarinos, inclusive, quando atendiam ou falavam, vocalizavam, eles eram eles mesmos, eles não interpretavam um personagem.
Os trabalhos de Pina Bausch já foram apresentados em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E ao longo de sua carreira, a artista recebeu inúmeras congratulações. E uma delas foi o Prêmio de Kyoto em 2007, que é considerado o Nobel das Artes. Ela também foi condecorada por seu trabalho revolucionário por romper as barreiras das artes. Pina Bausch usava seu trabalho para fazer críticas e retratar o comportamento social. Ao todo, são 34 montagens, além das participações no cinema. Ela teve também muita sorte, talvez talento, capacidade, né, de fazer superproduções, o que é uma coisa muito difícil para a arte, principalmente aqui no Brasil, né, de poder fazer. E ela fez muitas parcerias com outros países, então ela fez Palermo em parceria com o governo da Itália. Então a equipe dela foi à Itália, ficou 2 meses pesquisando na Itália, convivendo com italianos, voltaram para Wuppertal e fizeram um processo de criação a partir das experiências dos bailarinos na Itália. E aí tem a produção toda, né, que é quase uma outra leitura da Itália, mas aqueles elementos da Itália estavam ali, né, do que o turista via, do que o próprio povo, né, da Itália via. Então ela tinha essa condição de fazer um trabalho que também dependia muito do esforço técnico dos bailarinos. Os bailarinos não eram apenas atores, vamos dizer assim, tinham todo um entendimento de corpo e um treinamento técnico muito rígido, muito rigoroso, né? E estavam aptos a fazer essas solicitações que a Pina tinha e que vinha muito da observação dela. Uma das últimas peças da artista é Lua Cheia. Nela, as angústias e os questionamentos humanos são levados a um palco submerso em água. Pois, conforme a artista, não há nada mais sentimental que a água. Nós começamos esse programa falando que 2019 é um ano marcante para a dança e o teatro. O dia 30 de junho marcou os 10 anos de falecimento de Pina Bausch. Como vimos, o nome dela está associado à criação da dança-teatro. No começo, a linguagem coreográfica não foi compreendida pelo público, mas ela não se intimidou e seguiu com suas ideias e a sua arte múltipla. Além de misturar dança e teatro, Pina também cruzou ironias e sensibilidade a partir das experiências dos próprios bailarinos. Opostos como homem e mulher, individual e coletivo, bem e mal, comédia e tragédia, também inspiraram a artista na construção de suas obras. Desse modo, sendo uma representação real, como é a própria vida. Assim, Pina Bausch se tornou um dos grandes nomes da dança em todo o mundo. Olha, eu acredito que falar de Pina Bausch para a arte, para mim, eu também é mais suspeito ainda, porque eu sou apaixonada e quando a gente fala com paixão, a gente sempre fica, né, de alguma forma mais propensa a exageros. Mas o que eu acredito que a Pina Bausch fez foi tornar algo que para muitos bailarinos e muitos coreógrafos e muitos professores de dança que de alguma maneira se interessam por essa linguagem artística, só sonham em fazer. Ela tornou isso possível, né? E fez essa colagem que ela fazia muito bem, inclusive com o movimento. Ela fez essa colagem de vida, realidade, arte, né, experiência, sensibilidade e apesar dessa sua cultura, inclusive germânica, né, que às vezes a gente não relaciona muito pela nossa cultura também, com essa sensibilidade, Pina Bausch fez isso. A Pina Bausch, ela é muito importante por isso, porque ela trouxe essa imensidão de possibilidades, né, e abriu um leque, ela deixa o artista livre para poder criar. Ela é um expoente da liberdade na dança, porque mesmo com toda essa liberdade, ela tem técnica, né? Ela tem objetivo. Mesmo que você não tenha o prazer de assistir, de fruir a obra ali ao vivo, se você hoje tiver acesso a um vídeo e alguma coisa daquilo ainda vai te tocar. E essa capacidade de tocar, essa capacidade de encantar e de tornar isso presente, que eu acho que justifica a presença da Pina na arte.